Comissão de Ciência e Tecnologia discute relação entre desenvolvimento econômico e a internet banda larga. Aprovado o projeto que proíbe importação de peles e artigos derivados de cães, gatos e coelhos domésticos. Relator do Código de Aeronáutica defende regulamentação dos serviços auxiliares pela ANAC. Boa tarde. Conectividade é uma fonte de conhecimento para você? Para discutir esse tema, a Comissão de Ciência e Tecnologia realizou audiência pública esta manhã e os convidados apresentaram dados que comprovam que no século XXI não há desenvolvimento econômico sem que todos tenham acesso à internet de banda larga. Santiago Gutierrez, presidente da UITSA, Aliança Internacional das Entidades de Tecnologia da Informação, revelou que o Brasil está apenas na posição 90 entre 130 países avaliados em termos de propensão para explorar essas tecnologias. Ele disse que os senadores têm uma grande responsabilidade na mudança desse quadro, propondo e acompanhando políticas públicas que incrementem o acesso às TIs, às tecnologias da informação. Qual é o mais valioso ativo de uma empresa, de um negócio de tecnologias de informação? O mais valioso ativo são as gentes, são os recursos humanos. A conectividade estimula a inovação, mas a exploração de todo esse potencial, de acordo com os convidados, exige marcos regulatórios adequados, um ambiente propício aos investimentos de risco e mão de obra qualificada. De um lado, um enorme desafio para um país continental como o Brasil. De outro, um caminho fundamental para que possamos alcançar o desenvolvimento econômico no século XXI. Foi dito sobre a relação de causalidade entre banda larga e crescimento econômico. E, de fato, diversos estudos acadêmicos atestam essa relação de causalidade. As primeiras duas barras são provenientes do estudo do Banco Mundial, que afirma que para cada aumento de 10% da penetração da banda larga fixa, isso gera, em média, um crescimento de 1% no PIB de um país. 65% dos empregos não vão existir para as crianças que estão entrando hoje na escola. E aí a pergunta que vem é, como é que a gente realmente consegue fazer com que esse trabalhador do futuro seja formado a partir do presente, agora? Antigamente se dizia, olha, o desenvolvimento não chega onde não tem estrada. Na verdade, hoje nós estamos no outro patamar. O desenvolvimento não chega onde não existe conectividade. Essa é a grande realidade. Enquanto a Índia tem um mercado de 70 bilhões, igual foi dito aqui, o Brasil está com 8. Então precisa mudar essa situação. De 3 a 5 de outubro, Brasília vai sediar o Congresso Mundial de Tecnologias da Informação, evento que reúne empresários, especialistas e técnicos de governo que trabalham com essas tecnologias. Será a primeira vez que o evento vai ocorrer em um país da América do Sul. A comissão especial que discute o projeto do novo Código Aeronáutico realizou audiência pública para discutir a necessidade de certificado de funcionamento para os serviços auxiliares de transporte aéreo. A ANAC ficaria encarregada de emitir o documento. Os serviços auxiliares são constituídos por carga aérea e de rampa ou pista nos aeroportos, de hotelaria e demais conexos à navegação aérea ou à infraestrutura aeronáutica. Desde 2009, quando regulamentou pela última vez o setor, a agência passou a autorizar as empresas interessadas em prestar serviços auxiliares sem a necessidade de licença específica. O representante das companhias aéreas reclamou dos preços abusivos cobrados por essas empresas de serviços auxiliares e defendeu a regulamentação para evitar monopólio. Quando defendemos a participação da regulação, é no sentido, primeiro, de assegurar essa flexibilidade de escolha, que não haja monopólio. Em segundo lugar, que esse custo ele seja compatível e não que não haja uma explosão de custos, que também podem ser acarretados pelo monopólio ou até por uma regulação excessiva. O relator do novo Código Aeronáutico afirmou que muitas questões são técnicas, por isso não devem constar da lei. Mesmo que o Código não diga nada a esse respeito, mas a própria lei de criação da ANAC e a esfera de competência da ANAC imporá à própria agência a necessidade de observar todos esses pré-requisitos na análise
do processo de certificação das empresas prestadoras do serviço. O representante das empresas que administram aeroportos sugeriu a exclusão de um ponto do texto que está sendo discutido: os aeroportos autorizados, que seriam concedidos sem licitação. Essa questão do aeroporto autorizado equiparado ao aeroporto concedido, o que na nossa visão vai trazer um reequilíbrio econômico-financeiro monstruoso para o governo, deteriorando inclusive as concessões e deteriorando o modelo exitoso que a gente está visualizando aí. A Comissão de Educação aprovou a realização de audiência pública com os medalhistas olímpicos Rafaela Silva, ouro no judô, Diego Hipólito, prata na ginástica artística e Felipe Vu, também prata no tiro esportivo. Autoridades responsáveis pelas Olimpíadas do Rio também serão convidadas. O objetivo é debater a influência de incentivos financeiros, condições de treinamento e políticas públicas para o esporte no quadro de medalhas do país e como melhorar o desempenho do Brasil para as Olimpíadas de Tóquio em 2020. Uma maior participação da sociedade na administração pública, sabatina de autoridades e projeto que proíbe importação de peles e artigos derivados de cães, gatos e coelhos domésticos. Assuntos que movimentaram outras comissões do Senado nesta terça-feira. O Brasil não poderá importar peles e artigos derivados de cães, gatos e coelhos domésticos. Quanto a animais selvagens, é permitida a importação desse material desde que tenha origem certificada e permissão da autoridade competente. Projeto nesse sentido foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle. O texto prevê uma exceção: a importação por instituições educativas e científicas, desde que com autorização oficial. A pena para o crime será de reclusão de 1 a 3 anos e multa. É exatamente coibir toda a mercadoria derivada desses produtos nos países, principalmente da Ásia, especialmente a China, onde esses produtos ali, eles são tratados sem o menor respeito às normas legais existentes. Na Comissão de Infraestrutura, os senadores sabatinaram e aprovaram os indicados pelo presidente da República, Raufer Luiz de Rosa para o cargo de diretor executivo e Gustavo Andrade de Sá para diretor de Administração e Finanças do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, e de Mário Rodrigues Júnior para diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. A Comissão de Transparência e Governança Pública debateu em audiência pública o papel e os instrumentos de participação social sob o enfoque da sociedade civil. Os convidados apontaram caminhos para que o país avance na participação da sociedade, na formulação e avaliação das políticas públicas. Quando uma prefeitura abre os dados dos ônibus de transporte público, o GPS, onde esses ônibus estão localizando, e aí empresas da iniciativa privada ou cidadãos fazem aplicativos de celular que monitoram por onde o ônibus está transitando, se ele está próximo de um ponto de ônibus ou não, se ele vai ter atraso ou não, quando que você pode esperar. Veja, são os cidadãos, é a própria iniciativa privada melhorando a política pública de transporte. O presidente do Senado confirmou para amanhã, às 11 horas, uma reunião entre os líderes do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para tratar dos detalhes da sessão de julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff, marcada para começar em 25 de agosto. Ao chegar ao Senado hoje, Renan Calheiros disse que, na análise do processo, os senadores poderão trabalhar até no final de semana. Uma coisa é você fazer numa sexta-feira, num sábado, numa segunda, uma sessão de julgamento do afastamento de uma presidente da República. Uma outra coisa completamente diferente é você estabelecer outros procedimentos, como oitivas de testemunhas, discussão, participação da defesa ou da acusação. Eu acho que essa decisão vai ser tomada amanhã, mas é importante que ela seja tomada para um lado para o outro, com a participação de todos. E o presidente do Senado recebeu hoje em audiência o ministro da Cultura.
O ministro Marcelo Calheiro apresentou ao presidente do Senado o interesse do governo na criação de novas fontes de financiamento para a cultura. A reforma da Lei Rouanet, com a instituição do Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, e questões do orçamento também foram tratadas na conversa. Nós contamos muito com a colaboração e com a ajuda sempre muito próxima do presidente Renan Calheiros, que sabe que, como nós sempre dizemos, a cultura, sem dúvida alguma, é o principal ativo que nós temos no Brasil, nossos principais patrimônios, e ele merece ser cuidado e com muita proximidade. Outras notícias na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.